Deuteronômio, capítulo 15. Moisés disse ao povo: de 7 em 7 anos, todas as dívidas serão perdoadas. Isso será feito assim: quem tiver emprestado dinheiro a outro israelita, perdoará a dívida. Ele não exigirá pagamento, pois o Senhor Deus declara que a dívida foi perdoada. Vocês podem exigir que os estrangeiros paguem, mas devem perdoar as dívidas dos seus patrícios israelitas. O Senhor, nosso Deus, os abençoará ricamente na terra que lhes vai dar. Portanto, não haverá nenhum israelita pobre, se todos derem atenção ao que o Senhor ordena e obedecerem a todos os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Conforme prometeu, o Senhor Deus os abençoará. Vocês emprestarão a muitos povos, mas não tomarão emprestado de ninguém. Terão domínio sobre muitos povos, mas não serão dominados por ninguém. Se houver um israelita pobre em qualquer cidade da terra que o Senhor, nosso Deus, vai dar a vocês, tenham pena dele e o ajudem. Sejam generosos e emprestem todo o dinheiro que ele precisar. Se isso acontecer quando estiver perto o 7º ano, o ano em que as dívidas são perdoadas, talvez você pense em não ajudar o necessitado. Afaste esse mau pensamento e ajude o seu patrício israelita. Senão, ele gritará a Deus contra você e você será culpado de pecado. Não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com ele. Assim o Senhor, nosso Deus, abençoará tudo o que você planejar e tudo o que fizer. Sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo. E por isso, eu ordeno que vocês sejam generosos com todos eles. Se um israelita, seja homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele será o seu escravo 6 anos. No 7º ano, você lhe dará a liberdade. E quando ele for embora, não o deixe ir sem lhe dar alguma coisa. Seja generoso com as bênçãos que o Senhor Deus derramou sobre você. Dê ao escravo ovelhas, cereais e vinho. Lembre que você foi escravo no Egito e que o Senhor, nosso Deus, o tirou de lá. É por isso que eu estou dando essa ordem a você hoje. Mas talvez o escravo goste tanto de você e da sua família e se sinta tão bem na sua casa que não queira ir embora. Nesse caso, você deve levá-lo para a porta da casa e furar a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo por toda a vida. E faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não fique aborrecido quando você precisar dar a liberdade ao seu escravo. Afinal de contas, ele foi seu escravo 6 anos, ganhando metade do que se paga a um empregado. Faça o que eu mando e o Senhor Deus abençoará tudo o que você fizer. A primeira cria das vacas e das ovelhas
Se for macho, pertence ao Senhor nosso Deus. Portanto, não usem no trabalho essas crias das vacas e não cortem a lã dessas crias das ovelhas. Todos os anos, levem esses animais para o lugar de adoração escolhido por Deus, o Senhor. E ali, na presença de Deus, vocês e as suas famílias comam a carne deles. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for cego ou aleijado, ou tiver outro defeito grave, não poderá ser oferecido em sacrifício ao Senhor. A carne desse animal deverá ser comida em casa. Todos vocês, tanto os que estão puros como os que estão impuros, poderão comer a carne desses animais defeituosos, como se comessem carne de gazela ou de veado. Porém, não comam o sangue. Despejem o sangue no chão como se fosse água. É, então, é, aqui no versículo 1, diz assim, ao fim de cada 7 anos farás remissão, né? Então, estava escrito que a cada 7 anos as dívidas deveriam ser canceladas, né? O desejo de Deus, né, era que sempre houvesse equilíbrio social no meio do seu povo, ou seja, igualdade, né? Porque, assim, na verdade, Deus nunca reprovou a riqueza. O que Deus, ele reprova, né, é a ganância, o amor ao dinheiro, ou seja, fazer do dinheiro um ídolo. Ele quer que seus filhos, a prosperidade, ela venha de meios honestos. E no meio do povo de Deus, né, Deus queria que houvesse equilíbrio social, uma igualdade, né? No final de cada 7 anos, as dívidas fossem canceladas, né? Então, ou seja, o perdão das dívidas era para que houvesse mais igualdade entre o povo, né? Que eles perdoassem as dívidas a cada 7 anos, para que aquelas pessoas que estavam devendo, que elas pudessem ter um recomeço, né? Pudessem recomeçar, ter suas dívidas quitadas. Então, a vontade de Deus ali também era que houvesse generosidade, né? Por parte do povo de Deus, né? Então, mesmo que, no caso, o credor, né? Aquele que queria receber aquela dívida, Deus queria dele uma honestidade para que ele perdoasse o endividado, né? Para que aquela pessoa pudesse recomeçar, né? Sem nenhuma dívida. Então, essa era a vontade de Deus. Aí, aqui no versículo 4 e 5, diz assim: para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança, para possuíres. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Então, isso aqui é muito importante, porque Deus está falando assim, ó, se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, né, para cuidares em cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno. Então, aqui no versículo 4 e 5, Deus está dizendo assim, que Deus, ele abençoaria abundantemente a terra de Canaã, que era a terra prometida, que Deus estava dando a eles como herança. Mas para que eles fossem abençoados, eles teriam que
ouvir atentamente a voz de Deus e cuidar para cumprir os mandamentos que Deus ordenou. Então, no versículo 4 e 5, o que Deus está querendo dizer aqui é: não deverá haver pobre no meio de vocês. Quando eles entrassem em Canaã, se eles obedecessem a tudo que o Senhor estava dizendo, nenhum deles passaria necessidade, né? Então aqui a gente vê que se eles cumprissem os princípios, se eles cumprissem os mandamentos, isso geraria equilíbrio em todas as áreas de suas vidas, relacionamento, saúde e finanças. É tanto que nos capítulos anteriores, que foi a irmã Cleide e o irmão Antônio que deu o estudo, né? Deus ensina como eles deveriam comer, como eles deveriam julgar e se comportar. Agora, aqui nesse capítulo, o Senhor está falando sobre as finanças, né? Isso nos mostra que nós servimos a um Deus que cuida de todas as áreas da nossa vida, né? Que é um Deus bondoso. Deus disse que não haveria necessidade de haver pobre entre eles, pois em Canaã tinha mais do que eles precisavam, né? Se eles obedecessem e servissem a Deus. Então, aqui você vê que é uma instrução dada por Deus, mas a bênção do Senhor, né? Ela está aqui conotada de obediência. Deus falou com eles o quê? Que não tinha necessidade, não haveria pobre no meio deles quando eles entrassem em Canaã. Só que, para isso acontecer, eles tinham que obedecer, né? Obedecer a Deus. Porque a obediência a Deus, ela gera bênçãos em nossa vida, né? Então, eles seriam abençoados, não teria pessoas que iriam passar necessidade, mas para isso eles precisariam se atentar aos mandamentos, ouvir atentamente a voz de Deus e cuidar para cumprir. Aí aqui no versículo 6 diz assim: pois o Senhor teu Deus te abençoará como te tem dito. Assim emprestará a muitas nações, mas não tomará empréstimo, e dominará muitas nações, porém elas não te dominarão. Olha que interessante. Deus disse a Israel que abençoaria eles em Canaã. Quando eles entrassem na terra, eles seriam muito abençoados. E eles não precisariam tomar emprestado das outras nações. Pelo contrário, eles que dominariam as outras nações. Então, a promessa de Deus aqui é que se eles cumprissem aos mandamentos, né? Se vocês forem fiéis a mim, se vocês me honrarem com seus bens, Deus falou com eles, né? Que se eles fossem fiel a Deus e honrassem Deus com os bens deles e fossem generosos para com os outros, o próprio Deus iria abençoá-los de tal forma que eles não precisariam pegar emprestado com outras nações. Pelo contrário, eram eles que iriam emprestar. Então, vemos aqui que o desejo de Deus é que o seu povo seja abençoado. Mas para isso, precisamos seguir sua palavra, né? Para a gente ser abençoado por Deus, é preciso a gente se atentar à palavra dele e cuidar de cumprir, né, os mandamentos. Aí aqui no versículo 7 e 8 diz assim, ó, quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Então, aqui, a ordem de Deus é que a nação de Israel era que eles cuidassem uns dos outros. Foi a ordem que Deus deu aos israelitas, né? Perceba algo interessante, perceba que a mentalidade que Deus estava formando no meio do seu povo era uma mentalidade de justiça
e generosidade. A instrução era que eles cuidassem mais dos necessitados. Então, Deus estava formando neles um caráter generoso, um caráter justo. Essa era a vontade de Deus. Porque Deus fala assim, ó, aqui, quando houvesse no meio deles algum pobre, né, entre os irmãos, na terra que o Senhor teu Deus te dá, que era Canaã, que eles não endurecessem o coração deles e nem fechassem a mão para o irmão pobre, que antes que eles me emprestassem, que eles se compadecessem daquele mais necessitado. Então, essa era a vontade de Deus para com o povo, né? Que eles fossem pessoas mais justas e generosas e olhassem para aqueles que pouco têm, né? Os que muitas vezes não têm nada, os menos favorecidos. Aí aqui no versículo 10 e 11 diz assim: livremente lhe darás e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a sua obra e em tudo o que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobre na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Então, o que Deus está querendo dizer aqui é que sempre haveria pessoas no meio deles que precisavam de ajuda, né? Pelos mais diversos motivos. Sempre haveria pobre no meio deles. Mas a vontade de Deus é que eles cuidassem dos mais necessitados, pois haveria o suficiente para todos se eles fossem generosos. Então, Deus sabia que sempre iria haver pessoas mais necessitadas, pessoas mais carentes, mas que a terra que Deus prometeu, lá iria ter mais que o suficiente para a sobrevivência deles. Porém, essa promessa de Deus de ter mais que o suficiente para eles poderem sobreviver, elas vinha com uma condição de obediência. Ou seja, eles teriam mais que o suficiente para sobreviver, mas para isso eles precisavam obedecer, né? Eles precisavam ser obedientes a Deus, para que essa promessa que Deus fez fosse, né, se cumprisse. Aí aqui no versículo 19, né, tem algo interessante que diz assim, a lei acerca dos primogênitos do gado, que ainda é no capítulo 15. Deus disse assim: todo primogênito que nascer do teu gado, ou de tuas ovelhas, ou macho, consagrarás ao Senhor teu Deus. Com o primogênito do teu gado, não trabalharás, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Comê-las perante o Senhor, tu e a tua casa, de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher. Só que aqui é interessante, é o que Deus diz. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Então, olha que interessante. Deus disse assim, que o primogênito do gado deles, que era para ser sacrificado ao Senhor, todo primogênito que nascesse, macho, era para ser consagrado a Deus. Só que Deus fala assim, porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Então, isso aqui é interessante, que Deus falou com eles que se aquele primogênito do gado nascesse com algum defeito, não era para sacrificar ao Senhor, né? Deus, ele só queria o sacrifício daquele animal que fosse perfeito, que nascesse perfeito. Então, o que isso quer dizer, né? Que para Deus nós temos que dar o melhor, né? Deus ele quer o melhor de nós. Então, isso é interessante, porque Deus falou que não queria
que sacrificasse um animal com algum defeito, mas só aquele que fosse perfeito. Então, o que a gente aprende com Deuteronômio 15, né? Na verdade, esse capítulo, ele nos orienta sobre a importância de tratar as pessoas com dignidade, né? Essa instrução é um lembrete de que todos os seres humanos têm valor, independente de suas condições, e todos devem ser tratados com respeito e compaixão. Esse capítulo também, ele nos faz ver que nós devemos viver nossas vidas de maneira que reflitam os valores fundamentais da justiça, né? Compaixão, generosidade, justiça, e nos convida também a olhar para além de nossos próprios interesses e a considerar o bem-estar dos outros, né? Então, esse capítulo, ele nos ensina a olhar com as pessoas, aquelas pessoas menos favorecidas, né? Há muitas vezes aqueles que têm poucas condições ou que muitas vezes não têm nenhuma. Que a gente possa olhar para essas pessoas com um olhar de compaixão, né? E que mesmo que muitas vezes elas possam não ter, né, dinheiro, não ter, mas nós devemos tratar essas pessoas com dignidade, porque é um ser humano, independente do que ele tem, né? Independente das condições dele, tendo ou não, todos somos iguais diante de Deus, né? Ninguém é melhor do que ninguém, né? Deus ama a todos, independente de ser rico, de ser pobre, todos somos iguais diante de Deus. E a questão é perdoar as dívidas, né? Ali foi o que Deus queria, é que eles fossem mais generosos, né? Que eles fossem mais, exercessem a compaixão em perdoar para que aquelas pessoas endividadas elas pudessem ter um recomeço. Então, esse capítulo nos convida a olhar para além dos nossos próprios interesses e a considerar o bem-estar dos outros. E também nos faz lembrar de que nossas ações têm consequências, né? E que a busca pela justiça e pela bondade ela é recompensada com bênçãos divinas. Então, isso é muito interessante, porque esse capítulo 15 ele nos ensina que quando nós praticamos a generosidade e procuramos ser pessoas mais justas, Deus vai nos recompensar com bênçãos. Essa é uma promessa de Deus, né? Então, esse capítulo, ele é um lembrete de que, embora vivamos em tempos diferentes, né? Que hoje as coisas mudou muito, né? Os princípios fundamentais da justiça e compaixão e gratidão continuam a iluminar nosso caminho, né? Hoje as coisas estão muito diferentes. Hoje a gente vive num mundo muito capitalista, né? Infelizmente, hoje é muita individualidade, né? Mundo muito competitivo, mas que Deus falou que independente, mesmo que nós estamos hoje vivendo em tempos diferentes, os princípios da justiça, da compaixão e da gratidão, eles iluminam o nosso caminho diante de Deus, né? Se nós procurarmos ser pessoas mais gratas a Deus pelo que Ele faz na nossa vida, e se a gente também exercer a compaixão com o próximo, né? Tornando nossos dias mais significativos e cheios de propósito. Então, isso que Deus ele está nos ensinando que quando você faz o bem, né? Quando você estende a mão para aquele que precisa, a vida, a sua vida, ela se torna mais significativa, né? Então, outro ponto importante também neste capítulo foi o que eu falei aqui, é a consagração dos primogênitos, né? Que nos lembra da importância de reconhecer e agradecer a Deus por nossas bênçãos, né? Isso nos chama a refletir sobre como valorizamos e administramos nossos recursos, né? Devemos sempre nos lembrar de partilhar nossos bens com aqueles que têm menos, né? A questão da generosidade, celebrar nossas bênçãos com gratidão
e praticar a generosidade. Então, isso me lembra de um versículo, de um capítulo que está lá em 2 Coríntios 9, versículo 8, que diz assim. Isso é o apóstolo Paulo que está falando, né? O apóstolo Paulo que ele fala sobre a sementeira e a colheita. Aí ele diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permaneceu para sempre. Então, aqui Deus está falando da semeadura e da colheita, né? Que tudo que a gente vai plantar, a gente vai colher, né? Então, isso é muito importante, porque Deus está fazendo lembrar a gente que nós devemos partilhar nossos bens com aqueles que têm menos, né? Porque muitas vezes a bênção do Senhor, às vezes a gente pensa assim, Deus me deu uma bênção. Porque, infelizmente, irmãos, nós muitas vezes somos egoístas, né? Muitas vezes Deus nos dá algo e a gente quer aquilo só para a gente. Mas Deus, ele nos fala, foi como eu ouvi um pregador dizer uma vez, que a bênção que Deus nos dá não é só para nós, mas é para abençoar outros também. Então, quando Deus te abençoar, aquela bênção ela não é só para você, ela é para abençoar outras pessoas também, né? Então, além disso, aqui no versículo 12, deixa eu voltar aqui, só para encerrar, no versículo 12 diz assim: Quando um dos teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido 6 anos, servir-te-á armar no sétimo, e o despedirás em fogo. Então, aqui Deus fala assim, fala sobre as leis, né? Que aqui fala acerca da lei dos servos. Então, os servos hebreus nos lembram da importância de tratar todos os trabalhadores com dignidade e respeito, né? Em um mundo onde o trabalho é uma parte fundamental de nossas vidas, é fundamental garantir que ninguém seja explorado ou maltratado em seu local de trabalho. Então, muitas vezes você tem um funcionário na sua casa. É importante para Deus que você trate aquela pessoa com dignidade, né? Aquela funcionária que trabalha na sua casa, ela limpa, ela faz a comida. Você precisa daquela pessoa também, para ela cuidar do seu lar. Então é importante que você trate aquela pessoa com generosidade, que você trate ela com dignidade, que você que ela não seja maltratada, né? Infelizmente hoje a gente vê, né, tantas pessoas que sofrem humilhação em local de trabalho, né? Que é explorado, que é maltratado por patrão. Isso também serve para pessoas que têm empresa, que trate seu funcionário com respeito, trate ele com dignidade, porque é um ser humano. Então, é isso que Deus quer dos seus servos, que Deus nos chamou para ser luz, aonde a gente for. Então, Deus ele quer que a gente olhe para as pessoas menos favorecidas com um olhar de compaixão, né? Tratar essas pessoas com dignidade e respeito, né? E que as bênçãos do Senhor, quando Ele nos abençoa, não é só para nós, mas é para partilhar com outros também, com muitas vezes aqueles que não têm. A irmã Helena levantou a mão. Você quer falar, irmã? Levantou a mão. Eu acho que foi sem querer. Ah, tá bom então. Então é isso. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma missionária que ela me contou que ela estava assim, passando uma dificuldade financeira e ela tinha poucas merendas para os filhos, né? Ela me contando que a despensa dela estava assim, bem fraquinha. E essa missionária, ela toma conta de uma igreja, mas o marido dela.
E ela disse que na igreja tinha uma irmã também passando dificuldade, necessidade com os filhos. E aí ela disse que Deus falou assim com ela que era para ela pegar as merendas dos filhos dela e dividir com essa outra irmã da igreja, que também estava passando dificuldade. E ela me contando, ela disse que quando Deus falou isso com ela falou assim: "Oh Deus, mas as merendas dos meninos estão tão pouco, tá tão pouquinho, eu ainda dividi com a irmã. Mas se o Senhor falou para eu dividir, eu vou dividir." Aí ela disse que dividiu as merendas e abençoou a irmã também, que estava passando dificuldade. E aí ela disse que quando foi no outro dia, uma pessoa bateu na porta da casa dela e falou assim: "Missionária, vamos ali no mercado comigo, que eu vou comprar umas coisas, eu queria que a senhora me acompanhasse." Aí ela disse que foi. Quando chegou lá, a irmã falou assim com ela: "Pode pegar um carrinho e comprar tudo que seus filhos precisam." Então, algo interessante aqui que Deus falou com ela que era para ela dividir o pouco que ela tinha com a outra irmã. E ela obedeceu. Então, quando foi no outro dia, Deus abençoou ela com mais. Então, muitas vezes, nós temos a nossa fé provada, né? Muitas vezes infelizmente, a gente somos muitas vezes pessoas individualistas, egoístas, queremos as coisas só para nós. Mas quando a gente divide, né, abençoa com aquele que precisa, essa é uma promessa de Deus para nossas vidas, que Ele vai nos abençoar, que quando você pratica a generosidade, né, a justiça, as bênçãos de Deus vai vir sobre você, que essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Não que sejamos pessoas egoístas, mas que a gente também venha olhar para o nosso próximo, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? A gente vive em um mundo tão. Então, como ele falou que para nós não nos esquecêssemos dos valores e dos princípios bíblicos, mesmo que hoje as coisas, nós estamos vivendo em um tempo diferente do que o povo israelita viveu, mas os valores bíblicos da palavra de Deus continuam o mesmo. E assim como um povo de Israel, Deus prometeu a eles que não faltaria nada para eles naquela terra, que teria mais que o suficiente para a sobrevivência deles, se eles obedecessem, né? Cuidar de cumprir os mandamentos de Deus, assim somos nós. Se a gente se atentar à voz do Senhor e procurar obedecer a palavra dele, essas bênçãos também vão vir sobre as nossas vidas. Amém? Se alguma das irmãs querer falar algo, então vou fazer uma oração para encerrar, né? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te agradeço, meu Deus, por mais uma manhã na tua presença, por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, falando da tua palavra e compartilhando ela com as irmãs. Que o Senhor abençoe a vida de cada uma das irmãs, Senhor, que está aqui presente. Que a paz do Senhor habite cada dia mais no coração de cada uma delas, Pai. Que os sonhos e projetos que as irmãs têm, eu não sei, mas tu sabes. Que o Senhor venha realizar, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer, Pai. Que o Senhor possa abençoar o lar, a família de cada uma, a parentela, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida da irmã Flávia, né? E da irmã dela que chegou de viagem, que o Senhor possa abençoar a vida dela. Que o Senhor possa abençoar o Nicolas, que o Senhor possa abençoar o Arthur, a saúde dele, que o Senhor possa abençoar o Nicolas lá, Senhor, onde ele está, que o Senhor prospere todos os caminhos dele, Pai. Que o Senhor abençoe os filhos da irmã Maiara, que são crianças ainda, mas que eles venham crescer, Senhor, na tua presença, Pai. E que venham ser pessoas usadas por ti. Que o Senhor abençoe o filho da irmã Cleide, onde ele estiver, os filhos do irmão Antônio. Que o Senhor abençoe a vida da irmã Helena, da irmã Silvana, da irmã Valdira. Pai, a vida da Flavinha também, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-la
Em nome de Jesus, Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, porque somos tão pecadores, somos tão falhos, mas o Senhor, com a tua infinita misericórdia e bondade, continua sendo fiel conosco, mesmo sendo tão infiéis que somos. Senhor, que possamos cada dia estar na tua presença te buscando, Pai. Nos dê um coração, Senhor, um coração que te sirva com sinceridade, um coração que procura andar nos teus caminhos com obediência. Nos dá, Senhor, um coração generoso, assim como a tua palavra diz no estudo de hoje, sobre a generosidade, sobre a compaixão, sobre sermos pessoas mais justas, Pai. Nos dá um coração assim, que a gente possa olhar com o nosso irmão, olhar para o nosso próximo, aquele menos favorecido, com mais compaixão, né, Senhor? Não nos deixe ser pessoas egoístas, individualistas, que só pensam em si mesmo, mas nos dê um coração, Pai, um coração generoso. Quebranta o nosso coração cada dia mais, Senhor, que possamos ser mais bondosos com o nosso próximo, com o nosso irmão. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, por estarmos aqui reunidos novamente, ouvindo a Tua palavra, Pai, prestando um culto a Ti. Obrigada pela saúde, pela provisão do Senhor nas nossas vidas, pela providência por termos um lar, por termos um emprego, por termos o sustento, por termos o que nos alimentar, Pai. Porque a tua palavra diz que nós devemos ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor nos dá, né? Tudo aquilo que o Senhor permite nas nossas vidas. Porque a gratidão gera bênçãos, Pai. Senhor, eu te agradeço por tudo. Abençoe a vida de cada uma das irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até amanhã. Amém, gente. Um grande beijo, viu? Muito bom aqui nosso estudo.